Olá, pessoal. Vamos agora para o nosso quarto podcast. Iniciamos agora com um formato um pouquinho diferente. Hoje eu aqui ao lado das musas da comunicação, a Ana Helena e a Thaís Dutra, nossas jornalistas e parceiras. Eu resolvi convidá-las para a gente bater esse papo de hoje com alguns temas também diferentes, né? Vamos lá? Vamos? Quer começar pelo quê? Claro. Ana. Aqui tem algumas novidades na área de sustentabilidade, com um plano bem inovador. Comecei a ouvir alguns burburinhos por aí sobre isso. O que você conta pra gente? Ana, até foi uma reunião da semana passada que a gente propôs para a Prefeitura de Goiânia uma parceria com uma empresa que utilizaria o biogás que é gerado no aterro para poder baratear esse serviço, né? Baratear o custo do aterro para a Prefeitura, baratear também o custo do GNV nos postos de gasolina, que a gente só tem um hoje em Goiânia, e que poderia ser uma alternativa para essa gasolina e para o etanol caro que nós andamos tendo aqui. Então, além de tirar esses gases que poluem a atmosfera, a gente geraria emprego, baratearia o combustível na capital, e eu acho que é mais uma opção para a Prefeitura fazer parceria privada diminuindo custo. E como que acontece esse processo? Como utilizar o lixo do aterro sanitário para gerar gás que pode gerar, de novo, um monte de benefícios para a sociedade? Ana, é um benefício do lixo, né? Mais uma vez, o lixo mostra que tem suas riquezas e a gente tem que saber aproveitar isso. É um gás que sai do aterro, polui muito, mas que pode ser canalizado, pode ser utilizado pela indústria de uma forma a servir os automóveis e também a própria indústria. Inclusive, do lixo, do biogás, do GNV, a gente pode gerar até energia. E todas essas formas a Prefeitura pode utilizar para baratear a operação do aterro, para diminuir o lixo e para beneficiar os habitantes de Goiânia, como, por exemplo, oferecendo um combustível que seria muito mais barato que a gasolina e o etanol hoje. Isso já é feito em outras cidades brasileiras? Thaís, inclusive essa empresa que nós levamos propondo essa parceria já tem plantas de operação no Rio de Janeiro, em Minas e outros estados, e a melhora é assim, fantástica. Inclusive, eles mostraram estudos para nós de que muitas vezes os aterros de grandes cidades acabam poluindo mais que os automóveis. Então, é uma questão de se pensar. A gente tem que trazer isso para Goiânia e estamos ficando atrás de outras capitais se a gente não implantar isso logo, né? No discurso, a situação é linda, é um grande sonho, né? Seria perfeito se realizasse. Quais são as barreiras para que isso comece a ser utilizado em prática? Bom, a burocracia da própria Prefeitura, né, é mas como incentivador de parceria com a iniciativa privada, nós levamos e agora as empresas estudam os dados do nosso aterro, né, eles querem saber o volume de lixo, como é que é feito lá, para depois eles fazerem esse plano de acordo, que seria um percentual de royalties que a Prefeitura ganharia e está nessa fase de negociação para ver se é possível. E depois disso, claro, a empresa vai investir uma quantidade boa de dinheiro aqui no nosso aterro e também vai pensar na longevidade dele, né? A gente sabe que o nosso aterro está com os dias contados, tem que fazer uma nova manta de impermeabilização, uma questão técnica que a Prefeitura também tem que mostrar interesse para que a empresa venha com o intuito de explorar isso por muitos anos. E o recurso que vier dessa empresa na extração desse gás, ele poderia ser utilizado para tampar esse buraco que vai ser feito no orçamento da Prefeitura com o aterro, Exatamente. Serviria para muitas coisas, né? Para investimento no próprio aterro, para investimento na Comurg, que é a companhia hoje que passa por problemas financeiros e readequações. Inclusive, a gente levou também esse mês, que passou de agosto, uma outra sugestão que era utilizar os resíduos da construção em obras. Na área de arquitetura e design isso já é muito utilizado, a gente vê, até foi tema da Casa Cor há uns 2 ou 3 anos, o uso de resíduos da construção, né? Então, como tem? Pois é, o problema é que a Prefeitura não acompanha essa evolução, né? Infelizmente, nas obras públicas isso ainda não é utilizado. E além de tirar milhões de toneladas do aterro,
a gente pode reutilizar isso em obras públicas. A iniciativa privada, como você bem lembrou, já faz. Então, basta a gente caminhar no mesmo ritmo que essas grandes empresas, que a iniciativa privada e quem estuda o mercado e sabe que aproveitar a matéria do lixo faz bem não só para a natureza, mas também para o bolso, né? Com certeza. Vamos passar um pouquinho do tema? Eu acho que eu já sanei todas as minhas dúvidas e você, Thaís? Não, por mim tá tudo certo também. Então você é muito incentivador do esporte, principalmente da área de futevôlei, né? Que a gente está vendo crescer muito aqui em Goiânia. Pra gente é uma grande novidade, porque a gente sempre liga futevôlei com praia e a gente vê que não é mais ou menos por aí. Até agora o futevôlei parecia muito elitizado. Tá mudando essa situação? Tá, Ana, muito. Inclusive, uma questão que você lembrou muito bem é que o futevôlei hoje, independente de estar no litoral ou não, é o esporte que mais cresce no Brasil. A prova disso é em Goiânia, que já chegou nos bairros mais populares. E até antes de entrar na Câmara, a gente já incentivava o esporte, e continuamos fazendo isso. Temos muitos amigos na área e o que a gente pode fazer, somando esforço, é incentivá-los em campeonatos, em eventos, e a gente tem feito isso sempre. Você joga também? Pior que não. Não sou muito habilidoso, mas estou voltando para o futebol e quem sabe quando eu desenvolver mais vou fazer o futevôlei, que é um esporte até para ex-jogadores, para pessoas habilidosas do futebol, que acabam indo para esse viés por ser mais fácil, por ser mais acessível e não ter tanto risco de lesões igual no futebol. A Thaís tinha levantado um tema mais cedo sobre os jovens infratores, não é isso, Thaís? Isso. Tem alguns projetos, né, muito interessantes que servem para tentar recuperar esses meninos que, por uma situação ou outra, né, acabam cometendo algumas infrações, alguns atos infracionais. Você tem alguma ideia? Você reuniu com um delegado da DEPAI? Só fazer um adendo, que é uma situação tão caótica, foi matéria do Jornal Popular esses dias, foi matéria de capa. A situação em que se encontram esses locais onde os jovens infratores ficam. Eles não têm acesso à escola, eles não têm acesso a trabalho. Todo o motivo de existir esses locais para que eles fiquem, que é de reinseri-los na sociedade, não é cumprido. Eles não têm acesso a nada, eles ficam enclausurados em locais em péssimas condições de higiene, de assistência. E essas péssimas condições levou àquele caso, né, de que houve um incêndio, houve uma pequena rebelião lá dentro, um incêndio, muitos garotos morreram e histórias de vida horrorosas. Isso vem acontecendo com frequência e só aumenta o número de jovem infrator. E nessa conversa com um grande amigo que nós tivemos, o delegado Kelps, hoje titular da DEPAI, fomos colegas de faculdade na época e resolvemos somar forças para ajudar essas pessoas, que muitas das vezes são fruto de uma criação mal feita, de falta de oportunidades, de não ter estudado. E essas crianças, né, jovens que acabam se metendo no crime, precisam da nossa ajuda. E não era no sentido de não só combater eles, né? Porque hoje as políticas de Estado, infelizmente, são voltadas para encarcerá-los, para poder... Até aquela discussão recente da diminuição, né, da maioridade penal, acho que isso não resolve. Tem que tratar eles. E a forma que nós encontramos foi direcioná-los para o mercado de trabalho. Ele está ali no crime, às vezes, por uma falta de oportunidade, mas se a gente puder mostrar que tem oportunidade de trabalho, oportunidade de estudo, pode ser um caminho para ele melhorar e sair dessa vida. E nossa conversa foi exatamente nesse sentido, de poder, eu na Câmara, ele na DEPAI, procurar as empresas que prestam esse serviço de recuperação de jovens e também de geração de emprego para eles, somando forças aos órgãos do Estado e do município que já fazem essa assistência social, que a gente diz, né? Justamente promovendo a eles oportunidades. Seria, ao meu ver, de trabalho. Eu acho que o trabalho é o melhor remédio para tratar esses jovens que entram no crime. Assim, considerando também que a questão do lar desestruturado, ela é muito forte, ela influencia bastante na conduta da pessoa. Então, assim, às vezes dentro do trabalho ou dentro da formação escolar e tudo mais, ele se identifique com alguém que entenda que goste dele, que queira ajudá-lo, e ele acaba transferindo o papel, não de mãe, de pai, mas de uma pessoa querida que possa orientar, que seria dentro da família, mas para alguém de fora que possa
Além dessa fazer questão da isso. estrutura familiar, a gente não pode deixar de citar também crise econômica. Imagine para a cabeça de um adolescente que está passando necessidade em casa, que está vendo os irmãos passando fome, precisando de remédio, a Pai mãe abandona, mãe... Exatamente. A mãe, às vezes, desempregada, o valor do dinheiro não é mais suficiente, ele não consegue resolver a situação e ele tem ali, seja principalmente no tráfico de drogas, que é onde, com que eles se envolvem, a possível solução para todos os problemas da família, para uma adolescente, é uma solução fácil e viável. Então, a questão da oportunidade de emprego, de trazer uma melhoria da qualidade de vida dentro de casa, não só o emprego por ter uma função, mas realmente por ter um retorno financeiro é muito importante. E que não seja um subemprego que ele vai ser trabalhar como um adulto, que ele não vai ser o que ele não vai poder estudar, porque senão ele vai ficar naquele ciclo ali eternamente, e que ele vai receber proporcionalmente um salário digno, né, pelo seu trabalho. Eu acho que o melhor de tudo, né, mostrar para esse jovem que ele pode crescer fora do crime. Que ele, numa empresa, em um órgão que ele trabalhar, ele vai ver que ele é valorizado, que ele tem utilidade para a sociedade e que ele pode se livrar do crime e crescer na vida como uma pessoa honesta, digna. Isso a gente sabe que o emprego traz para as pessoas, né? Eles vão ter o seu próprio salário, vão ter a sua independência e vão entender que para se dar bem na vida, não precisa estar envolvido no crime, né? É aquela frase, né, até do Jorge Benjor, que se o malandro soubesse as vantagens de ser honesto, seria honesto por malandragem. Então, tá aí a nossa oportunidade, a gente vai fazer isso por eles e que eles saibam aproveitar o que a gente puder proporcionar a esses jovens que eram do crime, eu tenho certeza que daqui para frente não serão mais. Falando em crime, vamos comentar sobre a Amazônia, né, que está aí em processo de recuperação também. Na verdade, processo de recuperação nem tanto, porque ainda há focos de incêndio, então ainda é o trabalho de combate. Desculpa, né? Foi expectativa barra realidade aqui. Que amor. Pois até assim, fazendo um contraponto, eu concordo com vocês, tem acontecido crimes lá, ainda está queimando, mas também a gente tem que lembrar que Mata Verde não queima, né? Então, existe até algumas desinformações, eu acho. A gente tem que pontuar isso, que a Amazônia deve ser protegida, jamais esquecida, mas a produtividade também pode acontecer de uma forma sustentável. É o meu pensamento. E da mesma forma, a gente poder combater os verdadeiros criminosos, né? Não é generalizar, ao meu ver, quem produz também ser colocado nessa zona de crime. Eu acho que quem desmata, madeireiros ilegais, exploradores de mineração ilegal, esse pessoal sim tem que ser condenado, preso e tudo mais. Agora quem produz, eu acho que dá para a gente diversificar e até tirar essa pecha de criminosos, sabe? Que a gente tem que defender não só essa questão da produtividade, mas acima de tudo esse nosso patrimônio que é do Brasil. E não sei se vocês concordam, mas quem tem que cuidar da Amazônia somos nós brasileiros. Bom, assim, são dois viés aí, né? Tem o criminoso e tem o produtor. Ok, que o produtor, para ter rentabilidade, alta produtividade, ele necessita da sustentabilidade também. Mas, assim, em relação à comunicação, à imagem do Brasil, temos que cuidar, tudo mais. Considero que toda ajuda é bem-vinda. Mas uma notícia boa, às vezes ela não é tão popular. Quando você tem uma notícia ruim sobre o seu país e o que está acontecendo ali, ela se torna muito viral de forma muito rápida. Então, todos os países, ou grande parte dos países do mundo, voltaram os olhos pra gente. E tem que ter a preocupação com a Amazônia, sim, todos os países devem, porque a gente não está falando de um local só, um território brasileiro, a gente está falando de boa parte do equilíbrio do planeta. Nós estamos falando de clima e isso afeta todo mundo. Então tem que haver a preocupação, a gente tem que estar preocupado com o que acontece aqui, o que acontece com a mata de outros países também. A gente vê que esses outros países começam o processo de reflorestamento e a gente vai na contramão de tudo isso. E a grande questão também é pensar muito bem nos discursos que nós falamos, porque está aí a prova de como eles afetam. Tudo começa com produtores, teoricamente, são criminosos, querendo mostrar a aprovação de determinados discursos que falam sobre destruição.
E produção não combina nunca com destruição. Há mais uma prova disso, que os próprios empresários do agronegócio começam a ficar já preocupados com a imagem que o Brasil passa para fora e começa a ter boicote dos produtos, possibilidade de boicote dos produtos brasileiros. Então, destruir não é legal para produtor. E a gente tem que tirar esse pensamento muito dos anos 90, né? De que você precisa destruir. Concordo. E 2 pontos que você levantou importantíssimos é que a Amazônia é de interesse mundial. Ela é o pulmão do planeta, né? A outra questão é que o Brasil não deve recusar nenhuma ajuda. Pelo contrário, todos os países que se ofereceram, acho que poderíamos ser bem receptivos a isso e ajudaria nosso país, sem dúvida. E a outra questão é que, quando se fala de destruição, eu acho que existe sim pessoas mal intencionadas, mas elas são incentivadas realmente por posicionamentos do governo. Se a gente for duro com o crime, se a gente for duro com os desmatadores, com esse pessoal, eles vão ter medo de colocar fogos, por exemplo, eles vão ter medo de destruir árvores, e isso tudo parte de uma política de Estado. Se a gente flexibiliza isso, dizendo que não vai deixar o IBAMA trabalhar, o ICMBio, isso tudo eu acho que incentiva esses maus produtores, né, esses desmatadores. Eu acho que é por aí. O posicionamento do governo inibe muitas atitudes. Eu acho que tem que começar mudando isso. Dizer, olha, o produtor vai ser respaldado, mas quem for desmatar e quem for fazer algo ilegal vai ser severamente punido. Não falta um pouquinho também de políticas de conscientização e de incentivo para mostrar que é possível produzir sem destruir? Parece que boa parte dos agropecuaristas, principalmente da região norte, ainda são muito presos a essa ideia de queimada, de desmatamento, de passar por cima de tudo e de todos. E a gente vê que em alguns locais, aqui no Brasil, a gente começa a ver ainda lentamente, mas que é possível e com todos os benefícios que se dá quando você preserva ao mesmo tempo que produz. Falta um pouquinho de incentivo e de clareza, seja de cursos, de fortalecimento de políticas nessa área? Falta, eu acho que acima de tudo, de consciência, né? Isso que vai nascendo nas escolas, nas crianças, e eu tenho certeza que a próxima geração já vai ser mais ligada. Eleições 2020 estão chegando, falta um ano só para movimentar o executivo, o legislativo, o municipal. Como é que você vê essa corridinha aí de vereadores se articulando para vereadores e deputados estaduais se articulando para candidatura a prefeito ou reeleição? Como é que você vê que vai ficar o cenário em Goiânia? Bom, eu vejo muito, antes disso, até o próprio prefeito trabalhando com esse interesse, né? Mas como até fiscal, essa função nossa tem sido bem desempenhada, é uma preocupação que eu tenho, porque eu acho que esse é o momento em que a gente percebe essas movimentações e tem que saber lidar com elas, né? Antes de pensar em candidatura, eu acho que a gente tinha que focar nesse restinho de mandato que tem passado rápido e a cidade espera da gente uma resposta. Quanto às articulações, eu acho que também, fora dessa esfera administrativa, são naturais. Todos estão buscando o seu espaço, os deputados que têm trabalho em Goiânia, que são daqui, vão também entrar nessa disputa, e eu vejo com legitimidade, tem muita gente boa pensando em Goiânia. Na Câmara tem também vereadores bem intencionados, tem bons nomes para a gente poder, talvez, lançar um candidato da Câmara, mas isso tudo eu acho que vai ser definido lá na frente. Por enquanto são articulações e a gente tem também que esperar, principalmente, a definição dessa gestão, que, como a gente diz sempre nos posicionamentos nossos, sobre esse viés eleitoreiro, né, dessas últimas obras, essa questão do empréstimo que me preocupa. Então, sobre isso, a gente tem uma política muito forte aqui em Goiânia, principalmente, de você deixar toda a gestão morna durante os 2 primeiros anos e depois passar os 2 últimos anos a pleno vapor. Você acha que o eleitor ainda cai nessa história? Ana, não cai. Inclusive, você tirou umas palavras que eu ia falar, porque essa é a antiga política que vem sendo praticada, principalmente pelo atual prefeito, que é de sofrimento os 3 anos, que é, por exemplo, de deixar mais de 15 mil crianças fora da escola, que é de colocar poucos pediatras para atender as crianças, que é de deixar o Mutirama quase 2 anos interditado, que é de prestar um serviço ruim ao cidadão e no último ano de governo
fazer várias obras que são necessárias para a cidade, não discordo, mas que pensar que isso vai apagar da memória do goianiense os 3 anos de sofrimento, para o servidor público, os 3 anos sem database, sem valorização, né? E eu acho que essa é a antiga política, não pega mais, não vai ter tanto retorno como tinha antes. O povo está atento nisso, inclusive quando se diz em fazer obras de incentivo ao uso do próprio veículo, que é de construção de mais viadutos, ao invés de pensar na valorização do transporte coletivo, na mobilidade urbana, na criação de novos modais que integrem o cidadão e facilite a locomoção nossa na cidade. Eu acho que a Goiânia tem que começar a pensar nas próximas gerações. E dessa forma nós vamos poder refletir na eleição, não tem dúvida disso, e nós seguiremos fiscalizando. Se depender de mim, gente, nenhuma obra da prefeitura vai atrasar nem um dia. Até porque cada dia de atraso é um prejuízo a mais, é um impacto grande para o comércio, para a vida das pessoas. E como Goiânia vai ter muita obra daqui para frente, nós vamos fiscalizar com muito fervor para que elas não atrapalhem a vida do goianiense, independente de fazer bem ou não para determinados candidatos, né? Vamos fazer nossa parte e o povo vai escolher a melhor opção lá na frente. Eu ia passar para outro assunto. É justamente isso que eu ia fazer, porque quando a gente fala de mobilidade urbana, fala de preparar a Goiânia para as novas gerações, a primeira coisa que a gente pensa é o plano diretor, em que pé estamos? Ana, ele hoje está na CCJ, que é a Comissão de Constituição, Justiça e Redação, para uma análise de legalidade, constitucionalidade. Depois disso vai ser votado em primeira no plenário e depois segue para a nossa comissão, que é a mista. E lá a gente vai fazer uma análise detalhada de mérito, que é realmente do que diz cada artigo, do que a cidade vai ter de alterações, de mudanças e o que a prefeitura propõe, podendo então ser discutida, alterada pelos vereadores da comissão. E lá vão ter 6 subcomissões temáticas para cada eixo, né? Mobilidade urbana, expansão urbana, meio ambiente, tudo que diz no plano diretor para os próximos 10 anos, a gente vai dividir por eixo. E lá nesses eixos, nas subcomissões, os 35 vereadores vão poder participar e depois, no fim de tudo, a gente une o relatório em um só, feito pela mista com a Comissão de Habitação, para seguir para a última votação em plenário. E a gente espera fazer isso tudo com a ajuda dos conselhos, das entidades de classe, da sociedade civil organizada, ainda esse ano, para que o ano eleitoral não influencie nesse projeto que é tão importante. O plano diretor contempla também as regiões mais periféricas, né? A gente tem a região leste, tem a noroeste, então assim, é interessante a gente dar uma organizada em toda a cidade, mas que também esse pessoal mais distante dos centros urbanos também possam ter um pouco de novidade, né? Thaís, isso é uma preocupação pessoal minha. Tem alguns pontos no projeto que veio da prefeitura que atendem isso, sobre levar o desenvolvimento para regiões mais humildes da cidade, que precisam de emprego, de geração de renda ali. E isso acontece e vai acontecer através dos polos de desenvolvimento, que vão ser áreas de incentivo para a pessoa montar uma empresa, um comércio, uma indústria, e aí dessa forma toda a região vai ser beneficiada. As pessoas ganham emprego, o comércio ganha movimento e a prefeitura ganha receita, tendo condições de investir mais ali, de levar mais serviços de creche, de atendimento à saúde, para melhorar a iluminação, a pavimentação, coleta de lixo. Eu acho que tudo isso depende da produtividade de cada região para que melhore, que impacte na vida das pessoas de uma forma geral. Quando você fala de levar melhorias da parte dos recursos que aparecem, né, que vão surgir com essa mudança, a gente pode pensar na possibilidade de quanto mais uma região arrecada, mais investimentos são feitos nela, porque quando a gente pensa em impostos, parece que todo mundo paga imposto e a prefeitura só investe em local. A prefeitura não só daqui, mas as prefeituras no geral, de quase todo o Brasil, investem só nas regiões centrais, principalmente nos bairros nobres, e aqueles bairros que realmente precisam dessa assistência, eles não recebem quase nada. Essa é uma das maiores brigas nossas, para poder uniformizar os investimentos da prefeitura. Infelizmente isso não acontece. E isso é política de governo, né? Te dou um exemplo básico. Desse quase 1 bilhão que vai ser investido em Goiânia,
eu acho que 90% das obras serão na região central. Você vê aí, são 3 viadutos nessa região. Um na 136 com a 90, o outro na Marginal com a 136. Grandes intervenções na própria Marginal Botafogo, prolongando ela, que também está nessa região central, centro-sul. Essa é uma prova de que a maioria das obras estão aqui, sendo que tem regiões muito mais carentes precisando. O problema é que, até baseado num estudo feito recentemente pelo Jornal Popular, a maioria da parte produtiva da cidade está nessa região. Então, naturalmente, a responsabilidade da prefeitura é de investimento nela. Porém, se a gente puder dividir esse setor produtivo nos pontos mais humildes da capital, eu acho que nós vamos ter condição de exigir da prefeitura e dos próximos governos que invistam também mais nessa região. Porque onde tem empresa, tem mais emprego, onde tem mais gente morando, tem mais necessidade de investimento, principalmente para poder compensar o cidadão que paga, como você disse, o mesmo tanto de imposto, o cidadão da Noroeste com o da região central, mas tem muito menos acesso a serviços da prefeitura. E aí é uma discussão que a gente pode prolongar nela sobre a exigência da criação das subprefeituras, que a gente falava outro dia, que foi até uma proposta do atual prefeito, né, Thaís, mas que não foi para frente. E eu acho que isso aí é só um ponto a ser discutido, mas nós não podemos esquecer de cobrar isso do prefeito, do atual e dos futuros, exigindo que melhore a condição do cidadão em todas as áreas da capital. Bom, entramos em setembro, naturalmente, entramos na campanha Setembro Amarelo. As pessoas precisam conversar mais, contar sobre os seus problemas internos, suas angústias. O Setembro Amarelo, campanha de prevenção ao suicídio, né? Que atinge homem e mulher de qualquer idade, crianças, inclusive, tem um índice muito grande também em crianças e no mundo inteiro. Na Prefeitura de Goiânia tem um trabalho relacionado a isso, para atendimento dessas pessoas. Prefeitura de Aparecida também, muito bacana o trabalho deles. E quero saber o que você tem para nos comentar sobre isso. Concordo com você, Thais, é um tema muito importante para a gente. Nós perdemos muita gente todo dia por conta disso. Nosso gabinete já está nessa campanha do Setembro Amarelo e eu acho que a gente pode divulgar melhor os pontos de atendimentos. Nós vamos passar aí para vocês sobre a possibilidade da pessoa que sofre buscar ajuda, né? É o mês também, a gente brinca de ser o mês dos surdos, porque as pessoas procuram ajuda, reclamam dos seus problemas, das suas angústias e poucos ouvem elas, até chegar a esse ponto triste de abrir mão da vida pelo sofrimento. Então a gente tem que começar a ajudar essas pessoas e eu preciso também da ajuda de vocês. Vamos fazer uma campanha bonita, vamos mostrar para elas que tem solução e que a gente está aqui para ajudar. A Prefeitura desenvolve esse trabalho, nós estamos lá para ajudar também e vamos mostrar para elas que é possível reverter esse quadro e tratar e dizer que isso é normal, não é um ponto a ser escondido, todo mundo tem problema, isso é uma doença e merece tratamento como as outras, sem esconder, sem se preocupar, a gente vai estar lá para ajudá-las. O tabu ainda é muito grande, né? Esses dias uma colega veio e falou assim, não, eu vou contar só pra você que eu fui numa psicóloga. Eu falei, nossa, que ótimo, eu também vou. Tipo, todo mundo precisa ir, mas ainda continua esse tabu. Se você tá indo a um psicólogo, a um psiquiatra, você tem... Se tiver tomando algum remédio também, nossa, né? Que é o fim do mundo. É preciso divulgar, é preciso falar, é preciso tentar entender. E parabéns pela iniciativa de entrar na campanha de Setembro Amarelo. Valeu, nós vamos fazer nossa parte, assim como nós fizemos na discussão do mês passado, que foi formular uma cartilha em conjunto com a OAB para prevenção e cuidados no trânsito, para quem sofreu um acidente, as formas de evitar, e todas elas estão lá no nosso site, lucasquitão.com.br. Encerramos aqui essa 4ª edição, agradecendo as meninas, a Ana Helena e a Thaís Dutra, nosso diretor-geral Álvaro, Felipe e toda a equipe. Valeu, fiquem com Deus. Muito obrigado. Até mais.